Vocês não têm noção do quanto que eu esperei por esse dia. Dia de remover o meu aparelho. Nem esperava que ia ser tão rápido. Os meus dentes não estão perfeitos ainda, mas eles já estão no lugar. Então as outras coisas que eu vou precisar fazer é fechar os espaços como esse aqui. Talvez aumentar um pouco do dente, porque o dentista falou que o meu dente ele é quadradinho e o certo é ele ser compridinho. O certo, né? Bem entre aspas. A outra coisa que eu vou provavelmente precisar fazer é gengivoplastia, né? Que é remover um pouco da minha gengiva e aparecer mais o dente. Então, eu tinha colocado o aparelho há muito tempo atrás, acho que uns 6 anos. E aí eu passei mais ou menos um ano. E quando os meus dentes estavam... Eu não aguentava, né? Eu odiava o aparelho. Eu já não gosto de usar muitos acessórios, brincos, pulseiras, anéis. E aí ter todas essas pratas no meu rosto, pra mim era um exagero. Se brinco eu já me sentia com a árvore de Natal, isso aqui eu me sentia com o carnaval inteiro. E aí, quando os meus dentes estavam mais ou menos no lugar, eu arranquei em casa. Só que eu arranquei de raiva, eu não aguentava mais usar o aparelho, não faço isso em casa, tá, meninas? Mas também porque eu não sabia que ele ia voltar. Não sei se eu não sabia ou se eu achei que ia demorar mais pra voltar. E aí eu arranquei, eu tirei tudo em casa e depois de um tempo eu fui no dentista para ele remover as colinhas que ficaram. E aí, depois de um tempo, eu tinha um probleminha no dente que era bem tortinho e que as pessoas percebiam. Os adultos não comentavam tanto, mas as crianças comentavam, perguntavam o que era aquilo. Se era outro dente na boca. E, na verdade, era o mesmo dente que tinha um pedacinho para trás. Os dentes são nesse sentido aqui e esse dente meu tinha um pedacinho também para trás. E aí parecia ser outro dente, mas não era, é o mesmo. É o mesmo, porque eu ainda tenho. Só que com o giro do aparelho ele ficou escondido, ficou pra dentro, né? Esse pedacinho de trás. E quando eu usei o aparelho da primeira vez e os dentes ficaram mais ou menos no lugar, isso deixou de me incomodar. Tanto que antes eu ria meio que assim, mostrando mais a gengiva do que o dente. E depois que eu usei o aparelho pela primeira vez e removi, eu percebi que eu já estava rindo, mostrando até os dentes de baixo, que isso não acontecia, a não ser com risadas exageradas, né? Tipo, mas eu já tava rindo, mostrando tudo. O tempo foi passando e aí começaram as crianças a perguntar o que era. E aí eu percebi que os meus dentes tinham voltado. E o que aconteceu automaticamente foi eu voltar a rir assim, ou assim. E isso estava me incomodando, estava mexendo um pouco com a minha autoestima. E eu realmente não queria usar aparelho, mas também a forma que estava me incomodando muito, então eu tinha que optar entre me incomodar com os dentes que eu tava, da forma que eu tava, ou me incomodar com o aparelho. E eu sabia que o tempo do aparelho seria bem menor do que o tempo que eu ia estar me incomodando se eu não fizesse nada. E cada vez que o tempo passava, cada ano que passava, eu percebia que eu já poderia ter passado por isso. E não colocava, procrastinava. E a minha ideia era colocar o de porcelana, que é tipo da cor dos dentes, ou muito próximo, e não mostra tanto, e os brackets autoligáveis, que são esses que não usa liguinha. Não, pra ver. Eu podia tirar isso pra ajudar a falar, né? Enfim, ele não tem aquelas liguinhas em cada dente. E aí isso acelera o processo, porque a borracha, ela impede que o fio corra. E aí deixa o processo mais lento. E sem a borracha, ele corre muito mais fácil, ferro com ferro. Eu não sei a explicação certa, mas é mais ou menos isso. E aí eu já sabia que eu queria esse tipo de aparelho. Porém, a união dessas duas coisas, dessas duas exigências, tornavam o aparelho muito caro. Tipo, muito caro mesmo. Eu nem lembro quanto, na verdade, mas eu sei que, tipo, não era da minha realidade, assim, do momento, gastar um dinheiro tão alto com isso. E aí o meu dentista me convenceu a colocar o prata, e porém desse estilo, desse modelo autoligável, que é o que não usa borrachinha. E aí o tratamento ia terminar mais rápido, então eu não ia gastar tanto e eu ia terminar num período bem pequeno. Só que, gente, eu coloquei isso em dezembro do ano passado.
A gente tá em outubro. Não tem nenhum ano. E hoje eu vou remover o aparelho. Eu tô muito feliz. Eu não sabia, eu não tinha me ligado. Eu acho que ele já tinha falado. Ele vinha falando que tava terminando, que só faltava um fio, que só faltava 2 fios. Mas eu achei que depois desses últimos fios ia ficar por um tempo ou ia começar um outro processo. Não sei, eu não sei o que passava na minha cabeça, mas eu não sabia que já ia ser removido. E quando ele falou, foi tipo, ele tava colocando essas liguinhas aqui, que eu usei umas 4 ou 5 vezes no máximo, durante esse período do tratamento. E aí elas começam com uma bem leve, ó, tem aqui, ó, leve, médio e pesado. E aí eu comecei com uma bem leve, não me incomodou. Eu não me incomodei em relação à dor com essas liguinhas, mas me incomodou esteticamente. Então, ir pra rua com essas ligas assim me incomodava bastante. Muita gente pensava que era chiclete. Já engoli algumas e é normal. Muita gente chega falando sobre isso, que engoliu, porque você coloca ela e, sei lá, às vezes você esquece, come alguma coisa e quando você vê, você só tá com uma liga. Sim, voltando, que eu tava explicando como ele falou que eu ia remover. E aí, ele tinha me dito há uns 3 meses atrás que eu não ia mais precisar usar as liguinhas. E eu fiquei muito feliz, né? Por isso que eu falei da autoestima. E aí, quando foi mês passado, na última consulta, ele falou que eu ia ter que colocar a liga. E eu fiquei muito triste, eu fiquei tipo... Mas você falou que eu não ia mais usar a liga. Mas ele, vai precisar para esse último passo. E aí, na próxima consulta, você vem, que a gente vai remover o aparelho, e depois que você fizer o procedimento de fechar essas 2 brechinhas, eu vou colocar a contenção no mesmo dia. E aí, eu não sei, eu já sabia que contenção era aquele ferrinho que fica por dentro, que não deixa os dentes voltarem pro lugar e você também não precisa usar o móvel. Tipo, isso tudo é o que eu acho que eu vou descobrir de certeza hoje. Mas, eu não sei, eu quis, né? Meio aperreada, não se ligou. E aí eu perguntei, então eu vou tirar o aparelho, vou fazer o procedimento que é com outro dentista, até inclusive no mesmo prédio, e depois eu volto aqui pra você colocar o aparelho, não é isso? Ele falou, não, eu vou tirar o aparelho, você vai fazer esse procedimento e depois você volta aqui pra eu colocar a contenção. E aí eu fiquei, e não vai ter mais aparelho, eu fiquei negócio, não vai ter mais aparelho, ele disse não. Tipo, eu não vou mais usar aparelho, ele falou, não. Meu Deus, eu não esperava tão rápido assim. Eu sabia que era mais rápido do que os outros, mas eu não sabia que era tão rápido. E aí foi só alegria, eu falei, você pode colocar a liga onde você quiser, se você quiser colocar em todos os dias, você pode colocar esse mês, que isso não vai me incomodar. Claro que em alguns eventos me incomodou, mas tipo, piada, né? E é hoje, gente, eu tô muito feliz, é hoje. E eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho lá e provavelmente eu vou ter vergonha, não sei se eu vou conseguir. Eu tô indo trabalhar agora, não tô indo direto pro dentista, eu tô indo trabalhar até meio-dia, 1 hora mais ou menos. E às 14 horas estarei lá no dentista pra remover o aparelho. Depois, 15 horas, fazer o procedimento, que são 2 horas pra fechar essas 2 brechinhas. Então, eu vou ficar de 15 às 17 e 17 horas eu volto para o meu dentista para ele colocar a contenção. Então, eu vou ficar de 2 da tarde até tipo 6 da noite. Vai dar cãibra. Tô pensando em levar até uma comidinha bem pastosinha ou líquida e colocar um canudo para me alimentar, porque eu não sei como eu vou passar tanto tempo sem poder comer e de boca aberta. Mas é isso. Isso é nada, né? É só resenha. Isso vai ser muito libertador, eu tô muito feliz e eu tô morrendo de medo de chegar no dentista e a secretária dizer que ele está com disenteria e não foi. E o meu dentista é o Dr. Vinícius Vardieiro, ele atende aqui no The Square, que é um condomínio empresarial que tem aqui na Amélia Rosa, aqui em Maceió, Alagoas. Agora vamos trabalhar que eu tô atrasada e eu não posso atrasar nem 1 minuto, porque eu preciso comer muito na hora do almoço pra passar tanto tempo sem comer nada. E sim, eu só penso em comer.
Ah, falando em comer, quando a gente tá usando aparelho, a gente evita algumas coisas que incomodam quando a gente come. E aí eu vou poder voltar a comer tudo. É isso, vamos colocar as liguinhas felizes da vida, porque é a última vez que tá colocando. E vamos trabalhar. Agora eu acho que eu falei tudo, né? Vamos lá. 1 hora depois. Gente, eu não consegui filmar. E já removeu o aparelho. E eu tô indo agora no outro dentista que eu falei pra fechar essas brechas aqui, ó. Ele vai colocar, acho que resina pra fechar. E depois eu volto no meu dentista pra fazer o molde da contenção. Ai, que liberdade. Tô tão feliz que tô andando assim. Eu não consegui mostrar, eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei com muita vergonha de pegar o celular e começar a filmar, tipo, blogueirinha, tá, meninas? Fechou, tá vendo as brechinhas que eu tinha aqui. E não colocou ainda a contenção, porque primeiro precisava fazer o molde pra mandar fazer. E aí na próxima consulta que vai colocar. Eu vou colocar próxima semana já. Mas tirei o molde, eu não sabia, né? Nunca tinha feito, então não sabia. E é isso! Então, gente, fui pra consulta hoje é quarta. Eu fui colocar a contenção fixa aqui de baixo e colocar o aparelho móvel da parte de cima, aquele transparente, mas ele não encaixou. Meu dentista já solicitou o novo e aí eu vou precisar ir segunda-feira novamente pra pegar, né, e ver se encaixou direitinho. E aí, essa parte que eu não sabia, quem já usou o aparelho provavelmente já sabia, mas eu achei que ia ter uma contenção também. E não, eu vou precisar usar todos os dias durante um ano, até pra dormir, tirando apenas pra comer e pra algum evento, alguma coisa do tipo. E depois de um ano eu vou usar só pra dormir e depois de um tempo, que eu não lembro qual, eu vou usar só 2 vezes por semana. Mas assim, ainda tá bom, né? É só que eu não esperava. Mas ainda tá muito bom. O tempo do meu aparelho fixo foi muito rápido, né? Menos de um ano. E o aparelho móvel, ele é transparente. Ele é daqueles todo transparente, igual aqueles que coloca pra clarear os dentes. Então não vai ficar nenhum ferro aqui. Não vai ficar nada. Vai ficar só, tipo, uma película transparente. Então, está ótimo. E aí, segunda-feira eu vou lá pra testar o novo e provavelmente eu já volte aqui pra mostrar a vocês com ele. Agora sim, acabei de sair do dentista, já estou usando o aparelho móvel e ainda não sei falar direito com ele, ó. Tá vendo? É bem transparente mesmo. Agora só daqui a 3 meses pra fazer manutenção. Meu Deus, como é lindo de falar! Acho que agora dá pra ver melhor. Aí não pode lavar com água quente, não pode comer nada que tenha corante, açúcar, nada, né? Só pode beber água, como ele disse com ele. Aí tem que tirar pra limpar a escova normal, com a escova de dente macia. Eu tô falando isso também pra eu lembrar as coisas que ele recomendou, senão eu vou esquecer. E acho que o pior de tudo é conseguir falar com ele. Gente, tô aqui editando esse vídeo e vim mostrar o aparelho pra vocês, porque eu percebi na edição que não dá pra ver. Mas ó. E é isso. A saga continua e até o próximo vídeo.